Hello, good morning. How are you guys? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Islan, do Centro Educacional Paideia, e nós vamos iniciar mais uma das nossas videoaulas de inglês, fazendo a nossa correção da atividade da aula passada. Vamos lá? Na nossa última aula, a gente viu o Reveal from the Unit 5 na página 78, ok? Então, a primeira questão, como a gente já tinha visto em outras atividades, era bem simples, não é? A gente deveria acrescentar os artigos indefinidos a ou an. E a gente já viu que a gente acrescenta um a antes de palavras que iniciem com consoante e an antes de palavras que iniciam com vogais, ok? Tinha uma coisa extra nessa atividade que era para a gente descobrir onde não necessita do artigo. E aí, vocês perceberam direitinho onde a gente não precisa colocar o artigo? Exatamente. Quem atentou para os singulares e plurais, percebeu que quando a gente está falando no plural, por exemplo, aqui na letra A, gray shoes, a gente não precisa necessariamente colocar o artigo, tá bom? Então deem uma olhada, corrijam as atividades de vocês como preferirem, lembrando que nessas estruturas a gente sempre tem o adjetivo primeiro, o substantivo depois, ok? Então, a gente deve observar o plural aqui na segunda palavra. Ó. Pants, sneakers, shoes, jeans. Aqui mais uma vez, sneakers, socks. Ok? Na segunda questão, a gente deveria circular os adjetivos que falassem sobre a aparência dessa pessoa aqui na imagem. Aliás, não era para circular, era para sublinhar, não é? Mas de alguma forma a gente deveria marcar. Então, olha só. Ele é medium height. Ele nem é tall, alto, nem é short, baixo. Ele tá ali numa estatura média. Thin quer dizer que ele é magro. With short, black, straight hair. Olha só, antes da palavra hair, que é o substantivo, nós acrescentamos três adjetivos. Short, quer dizer que o cabelo dele é curto. Black, quer dizer que o cabelo dele é preto. Straight, quer dizer que o cabelo dele é liso. He is wearing a blue shirt, blue jeans, and his shoes are brown. Ok? Todo mundo marcou direitinho. A terceira questão era uma questão pessoal para vocês falarem sobre vocês mesmos. Ok? Então, quem não fez essa questão ainda pode fazer utilizando essas informações aqui, ó. Lembrando que aqui nós estamos utilizando I am, e aqui, como se está falando de outra pessoa, está utilizando, ó, his, his. Mas substituindo, a gente consegue utilizar essas informações para fazer esse parágrafo aqui da terceira questão. Depois a gente deveria colocar essa conversa em ordem, começando aqui com hello, uma conversa telefônica. E por fim, a gente tinha
essas construções de frases, ó. Lembrando que a gente está falando sobre this e these. This a gente usa no singular, these no plural, para apontar coisas que estão próximas. Depois a gente tem that no singular, those no plural, para apontar coisas que estão mais distantes. Aquele ou aquela. Enquanto this e these é este ou esta. Então, olhem só. This isn't a hat, it's a cap. Na letra C. That, olha como ele está apontando de longe. Isn't a cat, it's a dog. These, porque nós estamos falando no plural, nós temos um par, ou seja, nós temos duas unidades aqui, olha. These aren't shoes, they are socks. Aqui eu não estou usando it's, porque it is é no singular. Estou utilizando they are socks. E por fim, those, porque ó, tá apontando de longe para duas coisas. Those aren't shirts, they're skirts. Para a nossa aula de hoje, nós vamos iniciar a Unit 6. E olhem só o título dessa unidade: Wonders. Alguém sabe dizer o que pode significar wonders? Wonders quer dizer, literalmente, maravilhas. As grandes maravilhas do mundo. Então, olha só aqui, as grandes construções, os grandes pontos turísticos de países. Vocês já ouviram falar desses pontos turísticos aqui? Esse aqui, número 3, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito. Porque fica aqui no Brasil, não é? Mas essa pirâmide aqui, esse palácio enorme, já ouviram falar? Essa daqui, number 1, é a Pyramid at Chichen Itza. Fica lá no México. Aqui nós temos o Christ Redeemer, que fica no Brasil, Rio de Janeiro. E aqui nós temos o Taj Mahal, que fica lá na Índia. Na nossa primeira atividade de hoje, vocês vão fazer uma atividade de leitura. Então é importante a atenção nesses tópicos aqui que nós vamos ler. Por quê? Vocês vão ler cada uma dessas frases e vão colocar 1, 2 ou 3, dependendo de quem elas estão falando. Se a primeira frase estiver falando sobre o número 1, the pyramid, aí vocês vão acrescentar aqui nesse quadro o número 1. Se estiver falando sobre o Taj Mahal, aí vocês acrescentam o número 2. Ou se estiver falando sobre o Christ Redeemer, ou Cristo Redentor, vocês colocam o número 3. Tá bom? Leiam com atenção. Tentem identificar aquelas palavras que vocês já conhecem. Não é? Existem várias palavras-chave que vão facilitar muito a leitura de vocês dessas frases, tá bom? Na próxima aula a gente vai ler juntos e ver se as respostas batem. Depois, vocês vão dizer true or false. Aqui vocês vão acrescentar verdadeiro, quando for verdadeiro, e falso, quando for falso. A cada uma dessas também é uma atividade de leitura. Mais uma vez, as mesmas dicas, tá bom? Leiam com calma. Aliás, nós temos aqui outras, não são apenas essas 3, são todas essas, ó. Aqui, olhem só, the Colosseum, the China Walls, the Big Wall,
The Great Wall of China, Machu Picchu. Gente, que interessante, tantos lugares legais. E as tumbas. Então, marquem direitinho, cada um vai ter um número. E aqui também vocês vão marcar verdadeiro ou falso, tá bom? Essa é a nossa atividade de leitura de hoje. Na página seguinte, na página 84, a gente tem essa atividade de vocabulary, onde vocês vão marcar mais uma vez o nome dessas grandes wonders a imagem que elas representam, tá bom? A, B, C, D. Essa também é uma atividade de pesquisa, porque vocês vão, olha só, pesquisar tanto as cidades e os países a qual eles pertencem, como onde o nome dessas maravilhas aqui. Então leiam com bastante atenção. E nesse caso aqui da segunda questão, a gente vai marcar de acordo com o exemplo, ó. Fazer os pares. City, country. Então, a gente vai formar os pares de onde ficam essas cidades e qual o país a qual elas pertencem, tá bom? Tá bem simples. Na terceira questão, complete and order the sentences. Primeiro, a gente vai completar essas frases. Por exemplo, aqui nós temos o verbo to be in Rome. O que será que a gente poderia colocar para completar essa lacuna? A forma que a gente tem aqui do verbo to be já nos dá uma dica de que a gente vai utilizar uma das terceiras pessoas, não é? Se a gente está falando sobre um lugar, então a gente vai utilizar it. Depois, Rome, the capital of Italy. Então, mais uma vez utilizando o verbo to be. Is Rome the capital of Italy? Yes. It is. As outras vocês vão completar e depois vocês vão colocar essa conversa aqui na ordem, tá bom? Do número 1 até a número 6. Já dando a dica de que essa daqui vai ser a número 1. Então vocês apenas completam com as outras, tá bom? Aqui na página seguinte, na página 85, nós temos essas três prepositions. São preposições: on, in, under. Espero que vocês estejam repetindo comigo. Vamos lá, de novo. On, in, under. Como na imagem está mostrando, on, a gente fala quando algo está por cima de alguma coisa. In, a gente utiliza para sinalizar que está dentro, The vase is in the box. Under, embaixo. Ok? Vocês vão utilizar essas três prepositions aqui na atividade 8, onde eu vou mandar o áudio e vocês vão completar esses espaços, que vai falar sobre prepositions e qual objeto, qual lugar aqui no bedroom, no quarto, esses objetos estão. Então prestem bastante atenção no áudio para vocês preencherem. É bem curtinho, são apenas 4 espaços para preencher, tá bom? Já na questão 7,
vocês vão indicar o que são essas coisas, o que são esses objetos, tá bom? Também vai ter um áudio para vocês treinarem a pronúncia desses objetos, tá bom? Mas olha só. Closet, window, backpack, laptop, snorkel, bed, camera, sneakers, desk. Vocês vão colocar a letra correspondente em cada um desses objetos, ok? Por hoje, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem com a resolução da atividade, só mandar mensagem no privado que eu vou estar lá para responder vocês. Então, bye bye, see you, and I miss you so much. Tchau.